Vivemos convencidos de que o mundo ao nosso redor é exatamente aquilo que vemos, tocamos e experimentamos com os sentidos. A solidez dos objetos, a linearidade dos acontecimentos e a previsibilidade dos dias criam a ilusão de que a realidade é algo estático, externo e independente de nós. Crescemos com essa noção, de que estamos aqui para reagir ao mundo, enfrentá-lo ou controlá-lo, como se fôssemos peças separadas de um grande tabuleiro. Mas basta uma pausa mais atenta para perceber que há algo que não encaixa nessa lógica. Apesar de toda a aparência de estabilidade que a realidade transmite, ela não é tão objetiva quanto fomos ensinados a acreditar. Há padrões que se repetem mesmo quando mudamos de cidade, trabalho ou relacionamentos. Há sensações internas que persistem mesmo quando tudo ao redor parece novo. E, sobretudo, há uma inquietação crescente que nos acompanha, uma espécie de desconforto silencioso, que parece nos dizer que, por mais que tentemos mudar o mundo exterior, ele continua refletindo algo mais profundo, o nosso próprio estado interno. A ciência contemporânea, especialmente a física quântica, tem desafiado essa visão tradicional da realidade. Descobertas recentes revelam que a matéria, em sua essência, é energia condensada. Que partículas subatômicas se comportam de forma diferente quando são observadas. E que tudo que existe vibra em uma determinada frequência. Isso significa que a realidade como conhecemos não é um dado absoluto, mas sim uma representação moldada pela percepção, pela vibração e pela consciência. O que chamamos de mundo real pode ser, na verdade, apenas uma das muitas versões possíveis que o campo quântico permite acessar, uma versão com a qual nossa frequência atual é compatível. Essa mudança de paradigma é profunda e, para muitos, desconcertante. Significa que a realidade não é uma verdade fixa a ser descoberta, mas uma experiência fluida que responde diretamente ao que estamos emitindo internamente. Nossa percepção não é um espelho passivo do mundo, ela é uma lente ativa que molda a própria realidade. A experiência que temos da vida não é apenas o reflexo do que acontece fora, mas daquilo que sustentamos dentro, nossos pensamentos, emoções, memórias, crenças e padrões vibracionais. A própria física quântica afirma que a matéria, em seu nível mais fundamental, não é feita de blocos sólidos, mas de partículas que se comportam como ondas de probabilidade. Essas partículas só colapsam em uma forma definida quando são observadas, ou seja, quando interagem com a consciência. Esse fenômeno, conhecido como o colapso da função de onda, revela uma verdade surpreendente: a realidade só se define quando é observada. E a forma como ela se define depende da vibração do observador. Em outras palavras, o mundo não existe lá fora, esperando para ser visto. Ele está em constante atualização, respondendo à forma como sentimos, pensamos e interpretamos o que vivemos. Essa constatação nos convida a sair do papel de vítimas passivas das circunstâncias e assumir a responsabilidade vibracional pela realidade que estamos criando. O campo quântico, esse oceano invisível de possibilidades, energia e informação, não responde a desejos superficiais ou intenções desconexas. Ele responde à coerência entre o que pensamos, sentimos e vibramos. Se há desalinhamento entre essas dimensões, a realidade que se manifesta será instável, confusa ou contraditória. Mas quando há alinhamento, quando o pensamento está em harmonia com a emoção e com a vibração interna, o campo responde com precisão, abrindo caminhos e possibilidades antes invisíveis. Por isso, não adianta apenas desejar uma nova vida, repetir afirmações positivas ou agir com esforço. Se a base emocional e vibracional permanece presa ao medo, à escassez ou ao controle, o sinal que emitimos ainda está sintonizado com padrões antigos. E é exatamente isso que o campo continuará refletindo, mesmo que não seja o que desejamos conscientemente. A mudança verdadeira não começa no mundo externo, mas no campo interno que sustenta a nossa percepção. A realidade é, antes de tudo, uma frequência.
E nós vivemos aquilo com o que somos compatíveis vibracionalmente. Essa visão pode parecer difícil de aceitar à primeira vista. Afinal, fomos treinados para confiar nos sentidos, acreditar no que é visível e buscar soluções concretas para os problemas. Mas quando compreendemos que o que chamamos de realidade é sempre uma leitura, uma interpretação filtrada por nossos sentidos, crenças e estados emocionais, tudo começa a fazer mais sentido. Percebemos que não há uma realidade única, mas sim múltiplas realidades possíveis, todas coexistindo no campo quântico, aguardando uma vibração que as ative. Assim como um rádio só sintoniza a estação que corresponde à frequência ajustada, nossa consciência só acessa as experiências compatíveis com o sinal que emitimos. Essa mudança de perspectiva nos dá não apenas responsabilidade, mas autonomia. Nos liberta da dependência de circunstâncias externas e nos devolve o poder de criar. E criar, nesse contexto, não significa controlar os detalhes da vida, mas alinhar-se vibracionalmente com aquilo que se deseja viver. Quando compreendemos essa lógica vibracional, começamos a notar padrões com mais clareza, pessoas que vivem em constante escassez mesmo ganhando mais dinheiro, relacionamentos que repetem os mesmos dramas apesar das trocas de parceiros, sonhos que nunca se realizam porque são mantidos por trás de uma energia de medo ou desconfiança. Tudo isso são sinais de que a frequência que sustenta a realidade ainda é a mesma, mesmo quando o cenário superficial muda. A chave para romper esse ciclo está na presença. É ela que nos permite sair do piloto automático da repetição inconsciente e observar, de forma lúcida, o que estamos realmente vibrando. E esse é um ponto fundamental: aquilo que não é visto, continua se repetindo. Mas quando trazemos à consciência um padrão inconsciente, ele perde força. A consciência ilumina o padrão, e com isso começa a emitir um novo tipo de informação, mais alinhada, mais coerente, mais compatível com o que desejamos viver de verdade. Essa presença ativa também nos ajuda a cultivar um estado de coerência interna. Não se trata apenas de pensar positivamente, mas de criar harmonia entre os impulsos mentais, as emoções sentidas e a energia que carregamos no corpo. Estudos científicos já comprovaram que o coração, além de sua função fisiológica, possui um campo eletromagnético próprio, capaz de modular emoções e influenciar o cérebro. Quando a coerência entre o cérebro e o coração, ou seja, quando o pensamento e sentimento estão em harmonia, o campo quântico responde com maior precisão. A realidade deixa de parecer aleatória e passa a refletir esse novo estado interno. Essa coerência é a base do que muitos chamam de sincronicidade. Aquelas coincidências significativas, encontros inesperados, oportunidades que surgem de forma natural, tudo isso é sinal de que a frequência vibracional foi estabilizada em um novo patamar. O campo, em resposta, reorganiza os acontecimentos para refletir esse novo estado. Não se trata de mágica ou superstição, mas de uma consequência lógica da interação entre consciência e potencial quântico. A realidade, nesse novo olhar, deixa de ser um cenário fixo e passa a ser um reflexo dinâmico do que sustentamos internamente. Isso não significa que controlamos tudo o tempo todo, mas sim que influenciamos, em tempo real, o tipo de experiências que atraímos. E essa influência é medida pela coerência vibracional entre intenção, emoção e percepção. Se desejamos algo, mas sentimos medo ou dúvida, a realidade refletirá a dúvida, não o desejo. O campo quântico responde à vibração dominante, e não ao que dizemos ou pensamos superficialmente. Essa percepção muda tudo. Ao invés de lutar contra a realidade ou esperar que ela mude para então nos sentirmos melhor, passamos a agir no ponto onde a mudança realmente ocorre, dentro de nós. É no estado de ser que tudo começa. E é nesse estado que podemos plantar as sementes de uma nova realidade. O caminho não exige perfeição nem força bruta. Exige presença, honestidade interna e consistência vibracional. A transformação começa quando paramos de tentar mudar o mundo e começamos a mudar a forma como vibramos diante dele.
É importante entender também que não se trata de pensamento mágico, onde bastaria imaginar algo para que ele se materialize. O processo é mais profundo. Envolve reconhecer os padrões emocionais que estão sustentando a frequência atual e, com presença, transformar esses padrões. Isso pode exigir tempo, paciência e compaixão consigo mesmo. Mas à medida que esse trabalho interno avança, a realidade começa a responder de forma diferente. Experiências antes improváveis passam a acontecer. Pessoas mais alinhadas surgem no caminho. Oportunidades se apresentam. E, talvez o mais importante, o desconforto interno dá lugar a uma paz mais estável, nascida da coerência entre quem somos e o que vivemos. Essa jornada é, acima de tudo, um processo de autoconhecimento vibracional. É descobrir que você não é apenas o que pensa ou sente, mas a frequência que sustenta ao longo do tempo. E essa frequência pode ser afinada, ajustada, transformada. Isso devolve a você o protagonismo da sua experiência, não por meio de controle absoluto, mas por meio de responsabilidade vibracional. Ao observar o que está sendo refletido, você se torna capaz de ajustar o que está sendo emitido. E, nesse ajuste, uma nova realidade começa a se formar, mais leve, mais fluida, mais coerente com sua essência. A ilusão da realidade está justamente em sua aparência de solidez. Mas por trás dessa aparência, há um campo invisível de infinitas possibilidades aguardando o chamado vibracional de sua consciência. A física já provou isso. Agora, a vida convida você a viver isso. Gratidão. Namastê.